Quando descobre que seu casamento com sua melhor amiga será um desastre, um garoto de 10 anos e seu gato robô decidem viajar para o futuro com o objetivo de impedir que a cerimônia seja cancelada. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact. Hoje nós recapitularemos a história do filme Stand By Me Doraemon 2 de 2020, então preparem-se, é a hora do recap. Após uma noite inteira bebendo com seus amigos durante sua despedida de solteiro, Nobita se despede deles e retorna para casa, pois no dia seguinte será o seu casamento. Apesar de estar feliz com essa nova fase de sua vida, o rapaz se sente inseguro e fica triste por não ter o seu amigo Doraemon junto com ele nesse dia especial. Depois de voltar para casa com o gato robótico, quando ainda era criança, Nobita levou uma bronca de sua mãe por ter escondido o fato de que ficou de recuperação na escola. Ressentido com as palavras de Tamako, o garoto começa a chorar e questiona se realmente pertence àquela família. Após reclamar até mesmo do nome que seus pais escolheram para ele, Nobita mostra a gaveta recheada de provas zeradas que escondeu de sua mãe. Decidido a esconder todas aquelas evidências, Nobita implora para que Doraemon empreste algum equipamento que o ajude a destruir as provas. Nessa hora, ambos recebem um produto da loja de departamentos do futuro, que vez ou outra envia amostras de equipamentos para serem testados. Depois de tocar naquela corda, a consciência dos dois amigos acaba trocando de lugar e ambos precisam segurar o objeto novamente para desfazer a troca. Em seguida, Nobita começa a procurar um lugar para esconder suas provas e encontra um ursinho de pelúcia que ele adorava quando estava no jardim de infância. O garoto conta que foi sua falecida avó que deu o brinquedo para ele e mostra uma foto dela. Quando se lembra dos bons momentos que viveu ao lado daquela velhinha, Nobita sente muita falta dela e começa a chorar de saudade. Para ter a chance de vê-la novamente mais uma vez, o menino pede permissão para usar a máquina do tempo, com o objetivo de voltar ao passado, e convence Doraemon a acompanhá-lo nessa aventura. Ao chegar na casa de sua avó, Nobita não a encontra e começa a procurar por ela. Depois de invadir o quarto, ele encontra uma mulher muito mais jovem do que sua avó e percebe que aquela é a sua mãe. Após ser expulso por Tamako, que não foi capaz de reconhecer o seu próprio filho, Nobita e Doraemon decidem sair para procurar pela avó. Enquanto caminha pelas ruas do bairro, o menino vê o seu eu de 3 anos chorando e sendo consolado por sua amiga Shizuka. Desde criança, Nobita sofre nas mãos de Jian e Suneo, que futuramente se tornarão seus grandes amigos. Após dar uma bronca nos garotos que atacaram seu eu mais jovem, Nobita finalmente avista sua avó caminhando pela rua e se emociona por vê-la viva mais uma vez. Ao se aproximar de seu neto, a idosa revela que não encontrou o brinquedo que ele queria em nenhuma loja. Então Nobita responde de forma muito grosseira. Nesse momento, Shizuka fica chateada com seu amigo e decide ir embora, pois se sente mal ao vê-lo falar daquele jeito com sua avó. Depois de ver o seu eu do passado maltratando a velhinha, Nobita se aproxima e dá um cascudo nele. Então sua mãe aparece para levar o menino para casa. Nessa hora, o Nobita mais velho fica triste por saber que sua mãe não o reconheceu mais uma vez e entra no quarto de sua avó. Ao fazer isso, o menino tem a chance de conversar com a idosa e descobre que um dos maiores sonhos dela é ver o seu netinho se formar na escola, apesar de achar que não viverá tempo suficiente para isso. Decidido a tornar o sonho de sua avó realidade, Nobita retorna para casa em sua máquina do tempo e busca sua mochila. Quando retorna para o passado, ele tenta explicar para sua avó que veio do futuro para vê-la, e a idosa revela que desde o momento que o viu, ela soube que o garoto era o seu amado neto. Agora que sabe que o menino tem a capacidade de viajar no tempo, a senhora pede para conhecer a sua futura noiva e Nobita tem uma nova ideia. Seu plano consiste em levar a sua avó para o futuro, assim ela poderá assistir ao seu casamento. Nesse momento, Doraemon faz um alerta para o seu amigo e informa que se Nobita levar a sua avó para o futuro, estará correndo o risco de alterar o rumo de sua vida e fazer com que ele e Shizuka
acabem não se casando. Sendo assim, Nobita tem um novo plano e decide usar a TV do tempo para mostrar o seu casamento para sua avó. No entanto, ao ver o seu futuro pela televisão, Nobita descobre que não apareceu em seu casamento e sente vergonha de mostrar as imagens para sua avó. Antes de fazer isso, o garoto precisa resolver o problema de seu eu do futuro e se despede da idosa, com a promessa de que logo voltará para apresentar a sua noiva. Dessa vez eles viajam direto para o dia do casamento e se deparam com uma forte chuva. Enquanto seus amigos procuram por ele, Shizuka está de coração partido, mas ainda tem esperança de que seu noivo aparecerá. Para resolver esse problema, Doraemon transforma o Nobita criança em adulto e dá a ele a missão de realizar a cerimônia junto com sua futura noiva. O problema é que o garoto não sabe agir como um homem adulto e se sente muito inseguro. Porém, ao ver Shizuka, seu coração se acalma e ambos seguem o cerimonialista até o local onde acontecerá o casamento. Nesse momento, Doraemon usa o raio encolhedor para ficar do tamanho de uma formiga e se esconde no terno do seu amigo com o objetivo de ajudá-lo durante a cerimônia. Quando vê todos aqueles convidados, Nobita começa a tremer e fica ainda mais nervoso ao ver a sua noiva se aproximando. A situação piora quando o menino precisa dizer que aceita se casar com Shizuka, pois ele fica completamente congelado de medo. Porém, com a ajuda de Doraemon, ele consegue relaxar e conclui a cerimônia ao lado de sua esposa. No momento de beijar a noiva, Nobita desmaia e só acorda durante a festa de casamento, pois fica animado ao ver toda aquela comida. Após o almoço, os noivos se levantam para cortar o bolo, que é preparado na hora por meio de uma máquina avançada de confeitaria. Em seguida, o casal tem a chance de tirar fotos junto com todos os seus amigos e familiares, o que deixa Nobita muito animado. No entanto, quando chega a hora de fazer o seu discurso, o jovem percebe que está encrencado, pois não sabe o que dizer. Imediatamente, ele arranja uma desculpa para fugir de sua própria festa de casamento e sai para procurar o seu eu mais velho. Enquanto isso, Jian pensa em uma estratégia para distrair os convidados enquanto aguarda o retorno do noivo e decide fazer uma apresentação musical. Para ajudá-los a encontrar Nobita, Doraemon tem a ideia de usar um bastão detector, mas logo se lembra de que esqueceu a maioria dos seus equipamentos em casa. Sendo assim, a dupla decide sobrevoar a cidade para procurá-lo sem o bastão e logo depois consegue encontrar o veículo de Nobita. O problema é que o rapaz não está dentro do scooter. Então Doraemon corre até o banheiro para procurá-lo, pois desconfia que ele estava ali dentro o tempo todo. Depois de olhar todas as cabines, o gato descobre que sua máquina do tempo foi roubada e a única pessoa capaz de pilotá-la naquela época é o Nobita adulto. A missão dos dois amigos agora é descobrir para onde o rapaz iria com a máquina do tempo, pois sem ela a dupla jamais poderá voltar para o presente. Enquanto procura algum equipamento que possa ajudá-los a resolver esse problema, Doraemon encontra a máquina da alma, capaz de sugar a alma de uma pessoa e transportá-la para outra época. O plano consiste em transferir a alma de Nobita para o momento em que ele levou uma bronca de sua mãe, pois assim o menino consegue se lembrar que a outra versão de si mesmo e de Doraemon estão em apuros. Nesse momento ele pega a máquina do tempo e viaja para o futuro. Quando encontra a dupla, a alma do garoto volta para o corpo certo. Então eles levam Nobita do passado de volta para casa. Depois de completar a missão, Doraemon vai buscar o bastão detector que está no quarto do garoto e usa o objeto para descobrir em qual era o Nobita adulto foi parar. Nesse instante, o gato descobre que Nobita viajou para o presente e sai para procurá-lo nas ruas da cidade. Quando finalmente consegue encontrá-lo, a dupla o carrega até o seu antigo quarto e questiona o motivo dele ter fugido do seu casamento. O rapaz então afirma que ama Shizuka, mas na noite anterior, quando estava retornando para casa depois de beber com seus amigos, ele ficou muito assustado. Durante o caminho de volta, Nobita começou a pensar que talvez seja incapaz de fazer Shizuka feliz, pois ele é muito infantil e desastrado. A verdade é que Nobita ama e admira tanto a sua noiva
noiva, que chegou à conclusão de que ela merece alguém melhor do que ele. Quando acidentalmente encontrou a máquina do tempo dentro de uma das cabines do banheiro, o rapaz decidiu voltar ao passado para ter tempo de pensar sobre sua decisão e planejava retornar para o momento da cerimônia. Porém, a verdade é que ele não conseguiu voltar a tempo, por isso Nobita criança teve que usar um disfarce para se casar, mas fugiu bem no meio do casamento. Quando descobre que perdeu sua cerimônia, Nobita entra em desespero e usa a TV do tempo para descobrir o que aconteceu um ano depois de seu casamento. Nesse instante ele descobre que mesmo após todas as suas mancadas, Shizuka ainda o ama e acredita que seu marido voltará para explicar o que aconteceu. Ao descobrir isso, Nobita entra em desespero e culpa sua versão mais jovem por todas as crises de medo e insegurança que ele sofre, já que o garoto nunca se esforça pra nada e só tira 0 nas provas. Para reverter essa situação, Doraemon tem uma ideia e usa a corda que recebeu da loja de departamentos do futuro para trocar a consciência do Nobita do presente e do futuro. Agora que teve a chance de voltar a ser criança, o rapaz decide ir até o parquinho e jogar beisebol junto com as crianças do bairro, que serão seus melhores amigos do futuro. Enquanto isso, o outro Nobita e Doraemon retornam para o quarto e encontram Nakameguro, um funcionário que trabalha na loja de departamentos do futuro. O homem então revela que o motivo de sua visita é para pedir que o gato robótico devolva a corda da troca que ele recebeu naquele dia, pois o produto possui um problema de fabricação. O senhor Nakameguro afirma que após uma hora de uso, as duas consciências que trocaram de corpo serão apagadas para sempre, e a única forma de impedir isso é devolvendo as consciências para os seus devidos corpos, antes que o tempo se esgote. Ao ouvir essa notícia, os dois amigos imediatamente vão atrás do Nobita adulto, e nessa hora Doraemon faz uma triste descoberta. Com base nos últimos acontecimentos, ele chega à conclusão de que o Nobita adulto não voltou para o casamento, porque ele não sabia como voltar, já que perdeu a memória enquanto estava com a consciência trocada. Ao ouvir isso, o menino se desespera, pois isso significa que ele também perderá todas as suas lembranças. Enquanto a dupla sobrevoa a cidade, Nobita adulto se mete em encrenca com os garotos do ensino médio, que queriam tirar dinheiro dele. O problema é que a grana que o rapaz tem guardada em sua carteira não pertence àquela época, então sua única opção é tentar fugir daqueles valentões. No entanto, ao subir na motocicleta para tentar escapar, Nobita se dá conta de que não sabe como pilotar aquele veículo e perde o controle da moto. Enquanto pilota pela cidade, ele precisa desviar dos obstáculos que encontra pelo caminho, pois não sabe como parar o veículo. Após atravessar becos abandonados e invadir a casa de um idoso, Nobita encontra os valentões novamente e precisa continuar a fuga. Sua última parada é um parque perto de sua casa, e nessa hora, os garotos do ensino médio conseguem cercá-lo. Ao ver Nobita sendo alvo daqueles covardes, Shizuka decide intervir e ordena que o trio deixe seu amigo em paz. Nesse momento, os dementes caminham em sua direção e para defendê-la, Nobita os ataca. O rapaz está prestes a levar mais um soco quando Jian e Suneo aparecem para defendê-lo e põem os valentões para correr. Após a batalha, Nobita adulto desmaia e seus amigos tentam acordá-lo. O mesmo acontece com Nobita criança, então Doraemon tem a ideia de usar uma porta mágica para encontrar a outra versão de Nobita. Nesse instante, o gato robótico conta com a ajuda dos amigos de Nobita para fazer com que as duas versões do garoto segurem a corda da troca, e por pouco consegue devolver as duas consciências para os seus devidos corpos a tempo. Quando o jovem Nobita acorda, Shizuka o abraça e começa a chorar, pois teve muito medo de perder o seu amigo. Se o tempo tivesse se esgotado, Nobita se esqueceria de todas as lembranças que compartilhava com seus amigos e sua família. Ao ver a menina abraçando seu eu mais jovem, o Nobita adulto se sente pronto para voltar para casa, pois está há
mais confiante de que conseguirá ser o homem que a Shizuka merece. Tudo que ele precisa fazer é cumprir a promessa que fez a sua noiva de que estará ao lado dela em todos os momentos, pois sabe que Shizuka jamais irá abandoná-lo. Antes de voltar para o futuro, o rapaz revela que tem outro lugar onde ele gostaria de ir e pede que Doraemon os leve para o dia do seu nascimento. Devido às várias desavenças que viveu com sua mãe, Nobita sempre desconfiou de que era adotado, pois não aceitava o fato de ter nascido naquela família. Além disso, ele sempre odiou o seu próprio nome e está curioso para descobrir o motivo dos seus pais terem decidido chamá-lo assim. Quando as duas versões de Nobita chegam em sua casa, eles se deparam com seu pai, que está 10 anos mais jovem. O homem acaba de voltar do trabalho e está à procura de seu filho, que acabou de nascer. Por algum motivo, Nobisuke se esqueceu de que sua esposa ainda não saiu do hospital, mas Nobita está lá para lembrá-lo. Imediatamente, ele corre até o centro obstétrico da cidade e acaba sendo seguido pelo trio. Ao chegar no hospital, o homem segue a enfermeira até o quarto onde sua esposa e seu filho estão. Quando finalmente vê o garoto, Nobisuke fica completamente encantado. Logo em seguida, Nobita e Doraemon aparecem e o menino fica decepcionado quando descobre que ele era um bebê enrugado. Imediatamente, o homem expulsa aqueles desconhecidos do quarto e Nobita precisa espiar pela fresta da porta. Nesse instante, ele escuta seus pais conversando para decidir o seu nome e fica feliz ao descobrir o belo significado por trás dele. Depois de ouvir todas as respostas que procuravam, as duas versões de Nobita acompanham Doraemon de volta para o futuro, no momento exato do casamento com Shizuka. Nesse momento, o trio vê as versões antigas de Nobita e Doraemon descendo as escadas rolantes para procurar o noivo, pois precisam dele para fazer o discurso. Depois de consertar o seu próprio futuro, o garoto pede que sua versão adulta siga sozinho dali em diante, pois ele precisa cumprir uma promessa importante. Antes de se despedir, Nobita entrega a aliança para sua versão adulta e segue o seu caminho. Em seguida, o rapaz corre de volta para a cerimônia e encontra todos os convidados cochilando com a música de Jian, que tentou distraí-los enquanto Nobita retornava para o casamento. Após se desculpar com Shizuka pelo seu breve sumiço, o noivo pega o microfone e faz um belo discurso agradecendo seus pais pela criação que deram para ele. Nessa hora, o jovem se lembra de sua falecida avó e decide homenageá-la, pois sabe que a idosa foi extremamente importante durante sua infância. Ao se lembrar dos belos momentos que viveu ao lado dela, Nobita percebe o quanto o amor que recebeu de sua avó contribuiu para sua formação, mesmo durante sua vida adulta. Por fim, Nobita promete a Shizuka que está pronto para construir com ela uma família tão bem sucedida quanto aquela que seus pais e seus sogros construíram, e afirma que jamais abandonará sua esposa. Ao ouvir esse belo discurso, todos os convidados se emocionam e aplaudem o novo casal que se formou naquele dia. Nesse instante, enquanto olha para todos os seus parentes e amigos, o noivo vê a sua avó escondida atrás de uma pequena moita ao lado de Doraemon e o jovem Nobita. Ao ter essa presença ilustre no dia mais importante de sua vida, o rapaz se emociona e discretamente acena para sua avó. Depois de assistir à cerimônia, a idosa pede que seu neto a leve de volta para casa, pois já está muito feliz por ter o seu maior sonho realizado. Minutos depois, Shizuka vai falar com seu marido e afirma saber que não era ele quem estava com ela mais cedo. Apesar de amar Nobita, a jovem sabe que ele estava com medo do casamento. Então, de alguma forma, Doraemon viajou para o futuro com o objetivo de salvá-lo. Saber disso faz com que Shizuka se sinta insegura quanto ao seu relacionamento, pois ela já não sabe se Nobita realmente queria se casar com ela ou se foi Doraemon quem o
convenceu de fazer isso. Com o objetivo de tranquilizar a sua esposa, o rapaz revela que voltou porque acredita que ambos poderão ser muito felizes juntos e entrega sua aliança para Shizuka para que eles possam refazer os seus votos do jeito certo. Enquanto isso, Nobita, criança, continua no passado, fazendo companhia para sua avó, enquanto ambos observam o pôr do sol. Antes de se despedir do seu neto, a idosa o agradece por ele ter permitido que ela realizasse o seu grande sonho e parabeniza o menino por ter enfrentado diversos desafios para conseguir cumprir a sua promessa. Ao ver o garoto corajoso que seu netinho chorão se tornou, a idosa se sente orgulhosa e afirma que ter visto essa transformação a deixou ainda mais feliz. Após essa despedida emocionante, Nobita acompanha Doraemon até a máquina do tempo e ambos retornam para casa. E galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Quem você gostaria de visitar novamente se pudesse voltar ao passado? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!